Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos nessa noite com muita alegria saudá-los a todos com a paz do Senhor. Nossos irmãos que nesse momento estão dentro das suas casas, nos seus lares, mas que certamente estão conectados conosco no nosso culto de doutrina. Hoje, quinta-feira, é o dia do nosso culto de doutrina e a gente está orando a Deus, como os irmãos já sabem, para que hoje realmente seja o último culto online que a gente faça sem ser presencial, né? A expectativa é que não haja mais, já que nós estamos liberados para começar os cultos no domingo, mas ainda hoje estaremos online, ainda cumprindo com o que foi determinado pela liderança da igreja. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos estar orando a Deus. Hoje é o culto de ensinamento da palavra. Chama aí, irmão, a família, coloca na sala, chama os meninos, chama o esposo, a esposa, se conecta. Vamos agora entrar na presença de Deus em oração. Vamos estar a partir de agora adorando a Deus como se nós estivéssemos dentro do santuário. Os irmãos estão vendo aí, nós estamos aqui direto do templo, aqui no Monte Líbano, aqui no Parque Iracema, para poder estar transmitindo o culto aos irmãos. O templo ainda em reforma, mas já vai estar concluindo aqui o piso essa semana e já vai estar tudo muito melhor para nós poder fazer os trabalhos em nome de Jesus. Querido, nós vamos convidar aqui o diácono Pedro para que ele faça essa oração inicial. Depois a irmã Rosidalva vai estar aqui adorando a Deus junto conosco. Todos os irmãos, com a paz do Senhor, os irmãos que estão ouvindo, né, esta noite, para que possa ouvir a palavra de Deus e possa colocar no coração. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor Jesus, nesta noite, aqui nós estamos na Tua presença, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Tu é o Deus forte, Tu é o príncipe da paz, Tu é o Deus que tudo pode. Jesus amado, nesta noite, Tu é o Deus criador de todas as coisas. Nesta noite, abençoa o Teu servo, vai trazer a mensagem. Nesta noite, para que nós possamos colocar no nosso coração esta mensagem, esta palavra que vai ser anunciada nesta noite. Abençoa a Tua serva que vai louvar a Ti nesta noite, para que este louvor venha ser recebido com alegria, Tu venha receber com toda alegria nesta noite, e nós possamos nos agradecer nesta noite. Jesus amado, e assim eu te peço, é no Teu nome, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo meus amados irmãos em Cristo, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, né, na presença do Senhor, para nós juntos receber da parte de Deus, né, e aprendermos mais e mais a cada dia. E Deus tem sido fiel para cada um de nós. O que resta é nós se alegrar dia após dia e confiar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Vamos louvar a saudosa lembrança, que você possa abrir a sua harpa aí na sua casa também, e juntos adorarmos ao Senhor. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti,
pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço social, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Aleluia. Esse hino é muito lindo, meus amados. Jesus é tudo em nossas vidas. Sem Ele nós não podemos viver. Sem Ele nada podemos fazer. Vamos louvar a formosa Jerusalém, 26. Curioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que até encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso é pensar nas grandezas,
nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Glórias a Deus, meus amados irmãos, depois de termos ouvido louvores maravilhosos que enaltece ainda mais ao nome do Senhor nosso Deus, queremos convidar os irmãos que estão conosco no culto, estão online conosco nessa noite, para que junto comigo abram as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Eu queria ler alguns versículos desse texto e estar aqui compartilhando com a igreja. Você que está em casa aí, irmão, conosco, por favor, se coloque de pé, abra sua Bíblia, use toda a reverência a Deus, afinal de contas, apesar de não estarmos juntos no mesmo ambiente, mas a palavra de Deus, ela contém ainda o mesmo poder, o mesmo valor e merece toda a reverência de cada um de nós. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo 1 em diante, diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito, algum de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendimento, do conhecimento, que tivesse habilidades para assistir no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudessem entrar diante do rei. Entre eles se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azaria. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel, pôs o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem do vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que te determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre ele, Daniel, Ananias, Misael e Azaria: Experimenta, peço-te, os 3 servos, 10 dias,
e que se nos dê legume a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti nossa aparência e a aparência do jovem que come a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Querido, nós vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra que Deus tem colocado em nosso coração, para que nós possamos trazer a explanação, um pouco desta palavra ao coração da igreja do Senhor, nesse culto de doutrina. Vamos orar. Depois da oração, a irmã Rosidalva vai adorar o Senhor com mais um hino, e depois nós estaremos de volta aqui para estar ministrando uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja no texto lido. Curve sua cabeça, feche os seus olhos aí na sua casa e oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nessa noite nós queremos ser grato a Ti por estar na Tua casa, na Tua presença, nesse culto, meu Senhor, a qual a Tua igreja se reúne para Te adorar. A Tua igreja se reúne, meu Senhor, para aprender de Ti, porque Tu és bom e a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor amado, nessa noite eu te peço, Deus, que o Senhor desça sobre cada lar, que a Tua bênção desça sobre cada lar, que o Senhor aguça os ouvidos do Teu povo, que o Senhor prepare seus corações, para que eles possam receber e entender a Tua palavra. Obrigado pela palavra lida nessa noite, pois assim é o que eu te peço e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, né? Deus é tão maravilhoso, uma palavra poderosa vindo da parte do Senhor, né? E quando a gente deposita toda a nossa fé, né, nas mãos de Deus, o Senhor lhe mostra a diferença daqueles que servem, né, e daqueles que não servem. Quando o pastor lia essa palavra, hoje eu estava vendo esse filme, né, de Daniel, né? E a qual, quando eles ali foram entregues ali diante do rei dali da Nabucodonosor, e ali ele até disse assim, veja a diferença, né, entre os alimentos, os banquetes, né, do rei, e nos dá somente legumes. E ali eles se alimentaram só de legumes. E quando eles foram à presença do rei, ele viu a diferença, né? Então, essa diferença que o crente confia no Senhor e serve a Ele. E eu gosto muito assim de meditar o quanto nosso Deus é fiel e é poderoso. E eu creio na vitória de cada um nessa noite. Aleluia. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Aleluia, Jesus. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, a alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, minha vontade é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo
que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, minha vontade é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, eu vou adorar, cantando louvores a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no texto lido nessa noite, a qual o Senhor tem colocado em nosso coração, para trazermos uma palavra à igreja do Senhor, a tão amada igreja do Senhor, a nossa congregação Monte Líbano, aqui no Parque Iracema. Eu acredito que se o Senhor nos leva para um texto, é porque Ele tem algo a tratar com a gente no texto que Deus nos levou a ler. Daniel, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 10, se não me falha a memória, versículo 13, melhor dizendo. Nós lemos o texto nessa noite, e eu queria trazer aqui uma palavra, é uma palavra sucinta ao coração dos irmãos com relação a esse texto, porque esse texto ele tem um conteúdo doutrinário muito bom para o nosso entendimento, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado. Mas para que eu possa falar alguma coisa desse texto, eu preciso lembrar aos irmãos, como diz no versículo 1 do texto que lemos, que no ano de 1597, ou melhor dizendo, no ano 597, antes de Cristo, Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, ele invade Jerusalém, invade Judá, e sitia, o termo sitiar, é vencer, é subjugar a nação de Israel. E a Bíblia diz que ele leva uma boa parte dos judeus cativo para a Babilônia, tanto de Jerusalém como de Judá. E o texto que nós lemos nessa noite vai narrar um pouco sobre essa história. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas em que houve uma ação daqueles jovens hebreus que foram levados cativo para a Babilônia e que Deus os honrou. E que traz para nós nessa noite um aprendizado muito forte, um testemunho muito importante a ser seguido, para que nós venhamos também edificar nossas vidas através desta palavra. A Bíblia Sagrada, ela diz, no versículo de número 3 do texto que a gente leu, deixe sua Bíblia aberta, e disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos eunucos do rei, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes. A primeira coisa que nós entendemos nessa noite, meus irmãos, que daquela leva que foi levado cativo para a Babilônia, Aspenaz, ele levou algum jovem que fazia parte da família real, descendente da tribo de Judá, descendente da tribo de Davi. A Bíblia diz que aquela leva de hebreu que foi levado para a Babilônia, a Bíblia diz que foi levado Daniel, Ananias, Misael e Azaria, 4 jovens. Daniel tinha
18 anos de idade, em média, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que a ordem do rei para Aspenaz fosse que ele levasse alguns da família nobre, e ele levou esse jovem da família nobre, da nobreza, da família real de Israel. E a Bíblia diz que havia um propósito de Nabucodonosor para com esses jovens, que ele queria que esse jovem fosse instruído na língua caldeia, instruído em toda a sabedoria caldeia. Afinal de contas, a Babilônia ficava na região da Caldeia, em toda a lei babilônica, porque ele queria que esse jovem se apresentasse ao rei depois de 3 anos, e depois de ser instruído em tudo isso, deveriam servir no palácio do rei. Era esse o objetivo que Nabucodonosor tinha, não apenas com aqueles 4, mas também com os demais, porque não foi só esses 4 que foi levado para a Babilônia e foi, digamos assim, escolhido por Aspenaz para passar por esse processo. Mas o que nos chama a atenção nessa noite, meus amados irmãos, é a convicção, a fé, a perseverança que aqueles 4 jovens tiveram no período cativeiro. No período em que eles estavam na Babilônia, longe do seu país, estavam em outra cultura, estavam aprendendo outros tipos de procedimentos, mas a Bíblia Sagrada diz que eles não abriram mão da sua fé diante de Deus. O versículo de número 4 do texto que lemos nessa noite diz que esse jovem era jovem escolhido sem defeito, era jovens muito inteligente, não era qualquer jovem que o rei queria que servisse no palácio. Havia uma seleção e houve uma seleção para que esse jovem chegasse a tal. A Bíblia Sagrada diz que o próprio rei foi quem determinou a porção diária que eles deveriam se alimentar. Eles haveriam de comer da mesma comida que o rei comia. Eles haveriam de beber da mesma bebida que o rei bebia. Aleluia. Lembrando que esse rei era um rei pagão, era um rei babilônico. Quando nós falamos de Babilônia, nós falamos de uma cidade do pecado. Quando nós falamos de Babilônia, falamos de mundo, falamos de cultura mundana, de costumes mundanos, falamos de tudo contra Deus quando nós falamos sobre a Babilônia. Afinal de contas, na época em que esse jovem com outros judeus foram levados cativo para a Babilônia, era uma época em que o Império Romano, o Império Babilônico, nós dizendo, mandava e desmandava. Na toda aquela época, o Império Babilônico era um império terrível. Nabucodonosor era um rei impiedoso. A Bíblia Sagrada diz que quando Nabucodonosor determina a porção, a comida que eles deveriam comer, o vinho que eles deveriam beber, Daniel toma uma atitude diante de Deus, e é aí aonde começa o diferencial de Daniel na presença de Deus. Eu acredito que os irmãos que estão conosco no culto nessa noite já devem ter lido sobre a história de Daniel, já devem conhecer um pouco sobre Daniel. A Bíblia diz, no versículo que lemos nessa noite, em seguida, no versículo 8 diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar, aleluia, com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Glória a Jesus. Daniel toma uma posição diante de Deus, meus irmãos. Ele estava na Babilônia. Ele estava dentro de um projeto que o rei Nabucodonosor tinha inserido, para que depois de 3 anos se apresentasse ao rei saudável, pele bem situada, bem nutrido, uma aparência muito boa. Afinal de contas, o rei não queria que qualquer pessoa servisse no seu palácio. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele não foi contra o rei, mas ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias, ou com o prato, ou com a porção que o rei tinha determinado. E como nós tratamos sobre isso, trazendo isso para uma aplicação espiritual, Daniel escolhe não fazer parte do mundo. Aleluia. É possível que o crente, mesmo não estando na sua terra,
mesmo que não estando num ambiente espiritual, mesmo que não estando no meio do convívio dos seus, da sua igreja, aleluia, da sua comunidade cristã, é possível que ele possa determinar em seu coração o desejo de não se contaminar. E é aí aonde Deus começa a honrar Daniel. Aleluia. Porque Daniel propôs no coração que não iria participar daquilo que o rei tinha determinado. E olha, meus amados irmãos, que o rei não estava colocando para eles qualquer coisa. A comida que Daniel ia comer era a mesma que o rei comia. O vinho que ele ia beber era o mesmo que o rei bebia. Mas Daniel, ele disse, não, eu não preciso disso. Aleluia. Eu sou de outro mundo. Eu sou de outra ciência. Eu sou de outra fé. Eu sirvo a outro Deus. Eu não preciso me igualar àquilo que ele determinou e que muitas pessoas irão se igualar. Era comida boa. Comida que chamava atenção, afinal de contas, Satanás não coloca diante de mim e de você coisas que não nos chamam atenção. Satanás não vai colocar pratos feios, pratos ruins, pratos amargos, para nos chamar a nossa atenção. Amargo será o resultado dos pratos em que a gente recebeu de Satanás. Então Daniel, cheio da graça de Deus, disse, não, eu não vou me contaminar com a porção do rei. Eu não vou me contaminar. E a Bíblia diz que ele chama o chefe dos eunucos e diz, olha, permita que eu não me contamine com as iguarias do rei. Quando ele faz essa proposta para aquele homem, o homem treme, porque ele diz assim, olha, eu não posso fazer isso, eu estou aqui parafraseando o texto, eu não posso fazer isso porque se o rei descobre que o que tu está comendo não é a comida que ele determinou e o que tu está bebendo não é o que ele determinou, ele vai mandar arrancar a minha cabeça, eu vou ser decapitado. E Daniel chama aquele homem com a fé tremenda e faz a ele uma proposta. Faça o seguinte, experimenta dar para nós só legume e água durante 10 dias. Aleluia. Olha, deixa eu falar uma coisa para ti nessa noite, meu irmão. Legume e água não era melhor do que a comida que o rei dava. A comida que o rei mandava servir era mais saborosa, era melhor, era mais gostosa. Uma coisa é tomar água, outra coisa é tomar vinho. O vinho era melhor, era mais saboroso. Mas deixa eu chamar a atenção de ti, para que o Espírito fale ao teu coração, aleluia. É melhor comer uma comida que não seja tão boa, aleluia, mas seja algo que Deus nos dá, do que comer o prato que o inimigo coloca e depois passarmos pela consequência amarga da desobediência a Deus. Daniel colocou no seu coração esse propósito e fez a proposta para aquele homem, e o homem tremeu. Mas a Bíblia diz que Deus colocou ali a sua intervenção, porque a Bíblia diz que Deus fez Daniel achar graça, ou seja, fez aquele homem se agradar de Daniel, e aquele homem aceita a proposta de Daniel, e ele passa a dar a Daniel, aleluia, legume e água, melhor dizendo, para ele e para os 4 jovens, os outros 3 jovens que com ele estavam. E a Bíblia diz que durante 10 dias, quando eles vão se apresentar àquele chefe dos eunucos, a aparência deles era melhor do que a aparência de qualquer outro jovem que tinha comido das iguarias do rei. Qualquer outro jovem. Aleluia. Aí eu pulo um pouquinho aqui do texto que a gente estava lendo, para o versículo 15, eu queria trazer aqui uma palavra, me prendeu um pouco no versículo 15, 16 e versículo 17 do texto que a gente leu. Olha o versículo 15 do texto que diz, e ao fim dos 10 dias, a aparência e o seu semblante melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comeram das iguarias do rei. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Nós não precisamos se alimentar dos pratos que o mundo oferece. Você, jovem, não precisa se alimentar dos pratos que o mundo oferece. Eu não preciso me alimentar dos pratos que o mundo oferece. A igreja do Senhor não precisa se alimentar dos pratos que o mundo oferece. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele vem nos alimentar com o prato que é necessário para a gente poder sobreviver e para manter a nossa vida de pé.
Ninguém acreditava ali que uma pessoa passando 10 dias comendo apenas legume e água iria ter um semblante melhor de quem estava comendo carne, de quem estava se alimentando bem, tomando vinho de primeira qualidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eles fossem se apresentar diante daquele homem, a aparência deles era melhor, diz o versículo 15, do que a dos outros jovens. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. O nosso semblante, a nossa aparência, ela denuncia o nosso sentimento. É através do nosso semblante, da nossa aparência, que o nosso sentimento vem à flora. É impossível que alguém consiga disfarçar uma tristeza quando o seu semblante está triste. É impossível que alguém venha disfarçar uma alegria quando o seu semblante está alegre. Aqueles jovens, eles obedeceram a Deus e determinaram no coração deles fazer separadamente, manter-se separado das iguarias, dos pratos, da corrupção da Babilônia. E a Bíblia diz que a aparência deles era melhor. Ei, jovem, olha para mim, a tua aparência é melhor do que a aparência de quem está lá fora. Você não precisa se assemelhar, aleluia, no teu colégio, no teu trabalho, na tua rua, na tua comunidade, a outras pessoas que não servem a Deus, pessoas que são desobedientes, pessoas que cometem pecado diante de Deus. Você não precisa se assemelhar a essas pessoas. O teu semblante, a tua aparência fica melhor, fica mais bonita, quando você mantém a fidelidade ao Senhor. Aqueles jovens decidiram ser fiel a Deus. E a aparência deles ficou melhor durante 10 dias do que a aparência daqueles que não guardaram a fidelidade a Deus. Daqueles que preferiram provar dos manjares de Nabucodonosor. Aleluia! Nós não precisamos, meus irmãos, nos alimentar dos manjares que o mundo oferece. A Bíblia diz na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estamos vivendo um momento de reclusão social, de afastamento. E quantas pessoas não têm resistido às tentações e têm cedido aos manjares que o mundo tem oferecido lá fora? Quantas pessoas dentro do seu quarto, quantas pessoas no momento de solidão ali sozinho, não têm resistido aos manjares e têm cometido, aleluia, desobediência a Deus? Aquele jovem, eles perseveraram por ser fiel ao Senhor. E o semblante deles era melhor. O semblante deles era muito melhor do que os outros que comiam das iguarias do rei. Quando aquele chefe dos eunucos viu aquela situação, ele ficou pasmo. Ele não conseguiu entender como é que alguém durante 10 dias só comendo legume e água tinha uma pele tão nutrida daquele jeito, tinha uma aparência tão bonita daquele jeito, melhor do que os outros que comeram com todos os ingredientes, com todas as vitaminas que precisavam para nutrir a sua pele. Ei, irmão, quando Deus estende a mão sobre a nossa vida, a gente fica gordo, saudável, tomando só água. Aleluia! Deus quer saber se a gente é fiel. Deus quer saber se a gente se mantém fiel a Ele. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então, o testemunho desse jovem na Babilônia, para nós é um testemunho muito forte. Porque nós não estamos na nossa pátria ainda. Estamos vivendo nesse mundo velho. Nós não estamos ainda no céu, que é a nossa pátria celeste. E precisamos perseverar para continuar, aleluia, sendo fiel a Deus, aleluia, mesmo estando aqui nesta Babilônia, precisamos continuar sendo fiel ao Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. 10 dias, e a aparência daquele jovem era melhor, irmãos, do que a aparência daqueles que tinham comido, que tinham se alimentado com a porção que o rei servia. Aleluia! Pode ser que pessoas no teu convívio digam, rapaz, mas você... Hoje a gente tem um problema muito sério com pessoas jovens na nossa igreja. Porque quando o jovem ou a jovem, ele mantém uma fidelidade a Deus, quando ele não aceita as vestimentas, quando ele não aceita os ditos, provérbios
populares que o mundo oferece, quando ele não aceita, aleluia, a gíria que o mundo oferece, muitas vezes ele é rejeitado pela a classe jovem do seu colégio, do seu trabalho, da sua comunidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para ti nesta noite: olha, a tua aparência diante de Deus é melhor do que a aparência deles. Aleluia! A tua aparência é melhor do que a aparência dele. Continua fiel ao Senhor, meu irmão. Continua fiel ao Senhor, minha irmã. A tua aparência agrada a Deus. A palavra diz que importa agradar a Deus, diz o apóstolo Pedro, agradar o homem. Você precisa se esforçar para agradar a Deus. Eu preciso me esforçar para agradar a Deus. A gente não está na terra para agradar o homem. Estamos aqui para servir a Deus e ser fiel à sua palavra. Glória a Jesus. E o versículo 16 diz assim: o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que devia beber e lhe dava legumes. Eles ficaram se alimentando só de legumes. Sabe por quê, irmão? Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que nós não precisamos dos alimentos do pecado. Nós não precisamos nos alimentar do pecado. Nós não precisamos nos alimentar de pratos que o mundo oferece. A prova está aqui. Foi tirado deles, aleluia. As porções não foi dada só apenas o legume e a água. Quanto tempo, pastor? 3 anos. 3 anos. Você já pensou? Se você entender do assunto, procura uma nutricionista e pergunta para ela ou para ele se tem condição de alguém ficar nutrido, ficar bem, ficar com saúde, comendo só legume e água durante 3 anos. Ela vai dizer: é impossível isso acontecer. Ele vai ficar fraco, ela vai ficar fraca, a pele vai... Mas Daniel e aqueles 3 jovens, eles foram fiéis a Deus. E a Bíblia diz que durante 3 anos eles comeram só apenas legume e água. E Deus sustentou eles bonito, nutrido, gordos e fortes na presença de Deus, porque Deus se agradou da sua fidelidade. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que fazer coisas que não nos agrada muito, passar por momentos amargos, passar por momentos de decepção, de tristeza, de desilusão, aleluia, mas nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus, aleluia. Muitas vezes temos que comer pratos que não são tão saborosos, mas precisamos entender, nós estamos fazendo isso pela nossa fidelidade a Deus, e o Senhor vai nos honrar. Aquele jovem não precisava das iguarias do rei, você e eu, nós não precisamos das iguarias dos reis. Nós não precisamos. Nós temos o alimento saudável. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Jesus, no capítulo de número 8, no versículo 32 do Evangelho de João, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, ela nos alimenta, a palavra nos liberta, e a palavra nos faz nutridos, espiritual, diante de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela diz, no versículo de número 17 do texto que a gente leu, aonde Deus vem recompensar aqueles jovens pela sua fidelidade. Queridos, quando nós buscamos ter uma vida de fidelidade ao Senhor, Ele nos honra. Ele nos honra. A Bíblia diz que ninguém trabalha para Deus em vão. Viu? Pode ser que eu esteja falando para alguém que tem passado dias difíceis na sua casa, para manter a fidelidade, que tem passado um momento de dificuldade, às vezes dentro da família, mas eu tenho uma palavra para ti nessa noite. Glórias a Deus. Deus honra a nossa fé. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua determinação. Deus, Ele vai honrar a tua perseverança.
Persevera por ser fiel ao Senhor. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que as tentações estão grandes, aleluia, mas Deus recompensa os seus fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Deus recompensa, irmão, aos seus fiéis. Versículo 17 diz: quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Não precisou comer a iguaria do rei para ficar inteligente. Não precisou comer dos pratos do rei para ter conhecimento. Não precisou comer dos pratos do rei para ter sabedoria. A Bíblia diz que Deus honrou aquele jovem, deu a eles, aleluia, conhecimento, inteligência e sabedoria, meus amados irmãos, aleluia. E essas coisas só se aprende quando se alimenta do prato de Deus, da comida que Deus coloca diante de nós. Quantas pessoas, nos dias que estamos vivendo, têm comido comidas por onde passa, muitas vezes até comida estragada, ministração de Bíblia adulterada. Estamos vivendo uma época onde há palavra e doutrina para todos os gostos, umas que levam para o céu, outras que levam para a perdição, ensinado errado, distorcido, fazendo do seu jeito, todo jeito. Procure comer a comida genuína, que vai te levar ao céu. Você não precisa, aleluia, se alimentar da mesa do rei para ter de Deus a bênção, para ser bem sucedido, aleluia. A Bíblia diz que eles tiveram conhecimento, tiveram inteligência, tiveram sabedoria, comendo apenas legume e água. Glórias a Deus. Os outros ali certamente passaram a se alimentar das iguarias do rei. E você acha que eles não foram tentados? Pastor, mas eu sou tentado, a tentação é grande. E você acha que ele não foi tentado? Talvez alguém não chegou. Ei, Daniel, está comendo pepino de novo, Daniel. Tanta carne aqui no banquete. Vai comer pepino de novo. Vai tomar água de novo, posso comer esse pepino aí. Rapaz, vocês aguentam comer pepino. Daniel perseverou. Ele não quis os filé de Nabucodonosor. Irmão, rejeite os filé de Satanás. Rejeite os filés de Satanás. Não aceite. É melhor comer a porção que Deus colocou diante de ti. Aleluia. Muitas vezes não tem muito gosto, muitas vezes não tem muito sabor, mas é ela que vai te manter firme para chegar ao céu. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus honrou aqueles jovens na Babilônia. Honrou, irmãos. Deu entendimento a Daniel em toda a visão e sonho. Daniel tornou-se o José da Babilônia. Deus dava a ele a revelação de interpretação de sonhos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena. Aqueles jovens que comeram dos manjados do rei, eles não receberam os atributos que era necessário para servir no palácio. A Bíblia diz que dos jovens que foram escolhidos para servir no palácio, foi apenas 4. E quem foi, pastor? Os hebreus que comeram legume e que beberam água, porque eram fiel a Deus e Deus os aprovou. Foi só os hebreus, só os 4 jovens. Foi eles que se apresentaram diante de Deus e foram eles que receberam o cargo de servir no palácio. Daniel chegou a ser príncipe na Babilônia. Daniel não voltou mais para Israel. Morreu com 75 anos na Babilônia. Mas Daniel viveu lá até o fim da sua vida fiel a Deus. Nabucodonosor perdeu a guerra, Ciro entrou, uniu o Império Medo-Persa, acabou com o Império Babilônico, e a Bíblia diz que Daniel continuou
na Babilônia orando, orava 3 vezes por dia, até Deus restaurar e cumprir com a promessa de acabar com o cativeiro dos hebreus com 70 anos. E a Bíblia diz que com 70 anos o rei Sírio deu a ordem para os hebreus voltar para a sua casa, voltar para a sua terra, porque havia joelhos fiéis a Deus da Babilônia. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel orava, irmão, incessantemente. Senhor, quando é que tu vai cumprir a promessa? Tu falaste para Jeremias, Senhor. Tu falaste para Jeremias, no capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 29, que o povo iria para a Babilônia 70 anos de cativeiro, mas tu, Senhor, ia fazer voltar para a sua terra. Senhor, já chegou os 70 anos, Senhor, e Daniel orando. Sabe por que foi que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele não parou de orar pelo propósito de ver seu povo liberto da Babilônia. Quando o diabo usa de Nabucodonosor para proibir os hebreus de orar, ele sabia que se Daniel continuasse orando, Deus ia mover o coração de Ciro e que o povo ia ser liberto da Babilônia. E Satanás não queria isso. E a Bíblia diz que ele colocou esse empecilho, mas Daniel perseverou. Aleluia. Ele não parou de orar. Ele foi levado para a cova dos leões, aleluia. Mas a Bíblia diz que o Deus de Daniel, que o meu Deus, que o teu Deus, enviou o anjo, e ele passou a noite todinha dentro daquela cova, e os leões não tocaram em Daniel, porque Deus honra aqueles que são fiéis a ele. Aleluia. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no texto que nós lemos nessa noite, do capítulo 1 de Daniel, versículo 19 e 20, para que nós concluir essa palavra. A palavra hoje é uma palavra rápida, é uma palavra sucinta. 19 e 20 diz assim: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, todos ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Foi-se apresentar ao rei depois de 3 anos, e quando chegou lá foi feito o teste. E eles mostraram uma sabedoria que nem os magos da Babilônia, nem os astrólogos da Babilônia tinham. E Deus honrou aquele jovem. E só eles ficaram servindo no palácio do rei. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, seja fiel a Deus. Nós não precisamos nos corromper para sermos melhor vistos, para ter uma aparência melhor, para sermos melhor aceitos. Não! A tua aparência, a minha aparência é a aparência que Deus determinou. Se é assim que Deus te quer e é assim que Deus me quer, é assim que nós vamos ser. Aleluia. Nós não precisamos nos igualar. Não precisamos, aleluia, nos rebaixar, como diz Neemias. Nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Então, que os irmãos guardem nessa noite essa palavra. Uma palavra rápida ao coração da igreja. Como diz um pastor Ricardo lá do Crato agora, não é mais de Barbalha, do Crato, a gente só entrega o que Deus dá, né? O que passar daqui é meu, então meu não. Para a igreja é o que Deus dá. Então até aqui foi o que o Senhor me incitou a transmitir para os irmãos. Guarde essa palavra no seu coração, seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. E Deus vai honrar. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, discernimento, Ele vai lhe honrar. Deus vai te exaltar, mesmo sendo dentro da Babilônia. Quando Deus quer exaltar, não tem lugar que impeça, Ele exalta onde Ele quiser. Glórias a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero dar um recado muito importante aos irmãos. Os irmãos sabem, eu andei publicando aí nas nossas redes sociais, nos grupos da igreja, nosso pastor presidente, ele está autorizando os retornos dos cultos presenciais a partir do domingo que vem. Porém, os cultos, ele vai ter apenas 1 hora de duração, e eles vão ser mais cedo. O nosso culto presencial aqui na igreja domingo, ele vai ser 5 horas da tarde, de 5 às 6 da noite.
Porém, é importante os irmãos entenderem uma coisa. Nós só podemos colocar dentro do templo 25% da capacidade do templo. Então, até sábado, eu vou estar divulgando para os irmãos quantas pessoas nós podemos receber aqui para um culto. Aí a gente vai ver a questão, a gente faz por agendamento, a gente vai ver com o irmão Felipe como é que funciona, para os irmãos agendar para vir para o culto. Não pode vir mais pessoas do que eu pode colocar, porque o distanciamento tem que ser pelo menos de 2 metros de uma cadeira para outra. Mas os cultos já começam, né? Culto no domingo, culto na quinta-feira já vai ser presencial, e também as orações na terça-feira à noite pode ser presencial, a oração, e também as consagrações, as orações, ciclo de oração, também já pode acontecer presencial. Apenas as escolas bíblicas dominicais ainda não estão liberadas, as salinhas de criança ainda não estão. Então eu mandei, os irmãos, dê uma olhada aí direitinho, você vai detalhar tudo direitinho aí que foi mandado nos grupos, também mandei individual para muita gente. Se você não sabe, pergunte a alguém que tenha também aí para você olhar. Então vai começar de novo já a partir de domingo o nosso culto presencial aqui na congregação Monte Líbano, logicamente com toda a restrição que seja necessária, né? A aferição de temperatura, o álcool vamos continuar usando, todo mundo de máscara, ninguém entra no templo sem máscara, e assim nós vamos devagarinho retornando nossas atividades e o Senhor vai nos abençoar. Não podemos ainda fazer evangelismo e nem visita nos lares, mas não podemos fazer evangelismo também ainda em grupo, mas podemos fazer pessoal. Se você é um servo de Deus, tem a chama ardente de evangelizar, gosta de entregar um folheto, procure o presbítero Erivaldo. Erivaldo, eu queria uns folhetos para mim poder fazer um evangelismo pessoal. Eu gosto de entregar na empresa que eu trabalho, eu gosto de entregar no ônibus quando eu venho de trabalho. Você pode fazer, não tem nenhum problema. Senão a gente pode fazer evangelismo em massa. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. E eu espero, domingo à tarde, 5 horas da tarde, estar aqui na igreja recebendo já alguns irmãos para estar participando conosco do culto, o culto de retorno, né? Não vai pegar muita gente, eu acredito que não, mas a gente vai divulgar para os irmãos quantas pessoas nós vamos poder receber no templo. Eu acredito que pelo menos, acho que até umas 50 pessoas a gente consiga receber aqui. Então a gente vai estar já organizando tudo para poder estar iniciando os cultos no domingo que vem. Amém, meus irmãos? Amanhã, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente vai estar indo à igreja à noite com alguns irmãos para dar uma limpada, dar uma ajeitada, organizar as cadeiras, tudinho, para que a gente já possa montar o som, tudo direitinho, para que a gente já possa estar no domingo, tudo pronto, para iniciar a reabertura da congregação Monte Líbano, e o melhor, com o piso todo novo, viu, irmão? Você não dá para ver aí, mas o piso está todo novo, já tudo colocado, e vamos aguardar agora que venha pintar também, porque vai ter a pintura, e terminando as outras partes que precisa terminar aqui em cima no salão e também nos banheiros. Amém? Deus é bondoso conosco e tem nos abençoado. Eu quero agradecer ao irmão Caio, irmão Felipe, diácono Pedro, irmão Rosidalva, minha esposa, minha filha, que está aniversariando hoje, irmã Geninha. Os irmãos querem parabenizar, digamos parabéns. Está ficando mais experiente, né? A caçula do velho está ficando mais experiente. Que Deus abençoe a minha filha. Poderoso irmão João Paulo, que está ali na portaria, que Deus abençoe. A nossa tesoureira, irmã Leozélia, que também estava aqui, já saiu, mas estava aqui, recebendo as contribuições dos irmãos. Que Deus abençoe essa amada congregação em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir aqui ao diácono Pedro para que ele faça aqui a oração final. E depois nós estaremos abençoando os irmãos com a bênção apostólica em nome de Jesus. Irmão Pedro vai estar orando. Eu peço oração pela família da irmã Generosa, que foram também acometidos desse vírus. Eu peço oração pela família da irmã Generosa, está precisando de oração. Ainda continuo pedindo também oração pela família da irmã Gilvanete. Os irmãos continuem orando pela igreja, pelos irmãos que estão precisando, pela minha cunhada, que também pegou Covid, irmã da irmã Rosângela, pelo o meu sobrinho, que também pegou Covid, pelo o primo da irmã Rosângela lá em Manaus, que também pegou Covid. Vamos orar, irmão, para que Deus venha sarar, né? O irmão Salomão, o diácono Salomão, aqui do Campo Messejana, já saiu da UTI, graças a Deus, Deus ouviu as orações, já está na enfermaria, está melhorando, está se recuperando. O irmão Zé Wilson, né? Lá da Pedra também já saiu, que é sogro do Endos aqui, já saiu também do hospital, está em casa se recuperando. Deus tem ouvido a oração da sua igreja. Então os irmãos orem e vamos orar uns pelos outros e Deus vai nos abençoar. Em nome de Jesus.
A palavra foi muito boa. Tá? Eu recebi e vou guardar no meu coração. E espero que todos façam da mesma forma. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, damos graças. Obrigado por esta palavra que nesta noite foi falada, para que assim ela venha a ser conservada em nosso coração. Deus maravilhoso, nesta noite, creio, cada um dos teus servos que ouviram esta mensagem, eles vão conservar no coração puro, para que assim venha a produzir frutos, para que venha a crescer mais e mais na tua graça e no teu conhecimento. Deus maravilhoso, nesta noite eu creio, cada um de nós vamos sair daqui alegre, satisfeito pela palavra que foi falada e pelo culto maravilhoso que nesta noite foi realizado. Jesus amado, assim, nos dá uma noite de paz na tua presença. Abençoa cada um de teus servos para que siga cada um para suas casas em paz, guardando, protegendo. Deus maravilhoso, e assim, Jesus, fica conosco nesta noite. É o que eu te peço e rogo desde agora para todos sempre. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor, curve sua cabeça, feche seus olhos e seja mais abençoado por Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nesta bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus amados.